Era uma tarde como qualquer outra. Eu estava em casa, tentando relaxar depois de um dia cansativo no trabalho. O sol ainda estava alto, e a luz entrava pela janela, criando uma atmosfera confortável no meu apartamento. Meus planos para a noite incluíam um pouco de descanso e talvez assistir a um jogo de futebol na TV. Era o tipo de rotina que eu achava bastante segura e previsível. Sentei no sofá, peguei o controle remoto e liguei a televisão. Foi quando o telefone tocou pela primeira vez. Olhei para o aparelho, que estava na mesinha de centro, e hesitei. Meu primeiro impulso foi ignorar a chamada. Muitas vezes, eram apenas telemarketing ou ligações de números desconhecidos que não tinham nada de relevante. O telefone parou de tocar antes que eu pudesse pegá-lo, e eu pensei que era apenas mais uma dessas chamadas irritantes. Continuei assistindo ao jogo, mas o meu relaxamento foi interrompido quando o telefone tocou novamente. Um pouco irritado, levantei-me e atendi a chamada. Alô? Falei, tentando esconder meu desdém. No início, só ouvi um silêncio profundo. Era o tipo de silêncio que se arrasta e faz o ambiente parecer mais pesado. O tipo que te dá uma sensação estranha, como se alguém estivesse te observando. Eu estava prestes a desligar, quando, do outro lado da linha, uma voz sussurrou de forma quase imperceptível. Você me conhece. O sussurro foi tão baixo e abafado que me fez inclinar o telefone para o ouvido, tentando captar mais alguma coisa. O coração começou a bater mais rápido e a sensação de desconforto aumentou. Perguntei, tentando parecer calmo. Quem é? O que você quer? O silêncio voltou. Eu esperei alguns segundos, pensando que talvez a ligação tivesse caindo. Olhei para o visor do telefone e percebi que a chamada ainda estava em andamento. Senti uma leve inquietação, mas decidi tentar novamente. Olha, se você está tentando me assustar, não vai conseguir. Eu falei, tentando forçar uma risada nervosa. Só me diga o que você quer. Nada. O silêncio se estendeu por vários segundos antes que a chamada fosse interrompida. A linha ficou morta e eu fiquei parado ali, segurando o telefone, com uma sensação de inquietação que não conseguia explicar. Após desligar, olhei ao redor da sala, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Era só uma ligação, eu dizia a mim mesmo. Nada demais. Mas a sensação estranha persistia, como se a ligação não tivesse sido apenas uma chamada aleatória, mas sim um sinal de algo mais profundo. Eu tentei voltar ao jogo, mas a concentração estava difícil. O silêncio na casa parecia agora mais opressivo. A sensação de que algo estava errado era palpável. Meus olhos se desviavam para o telefone como se esperassem que ele tocasse novamente. A sensação de que algo estava prestes a acontecer não me dava paz. Com o passar da tarde, o telefone tocou mais algumas vezes, mas eu decidi não atender. A voz sussurrante ainda estava na minha mente, como uma sombra persistente. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas algo dentro de mim me dizia que isso estava longe de ser um simples trote. A experiência havia deixado uma marca, e o medo crescente estava começando a se transformar em um desconforto quase insuportável. A noite caiu, e mesmo com todas as luzes acesas e a TV ligada, eu não conseguia me livrar da sensação de que alguém estava assistindo a cada movimento meu. Eu estava ansioso e exausto, tentando ignorar a sensação crescente de que algo estava para acontecer. Foi assim que a noite seguiu, com o telefone mudo e minha mente rodando em torno daquela ligação misteriosa. O medo que eu sentia era novo e desconcertante. Eu estava prestes a descobrir que aquilo era apenas o começo de algo muito mais assustador.
Nos dias seguintes, a vida começou a se transformar de uma forma perturbadora. O telefone, que antes era apenas um aparelho de comunicação comum, agora parecia ser o centro de um pesadelo crescente. As chamadas misteriosas não cessavam. Elas não tinham um padrão claro. Às vezes, tocavam durante o dia, outras vezes à noite, e sempre seguidas por aquele silêncio aterrador ou um sussurro incompreensível. Eu tentei me manter calmo, mas a sensação de desconforto era constante. A cada chamada, eu sentia um frio na espinha. As palavras "você me conhece" continuavam ecoando na minha mente. O medo se instalou de forma inesperada, e eu me peguei olhando para o telefone com uma ansiedade crescente. O que estava acontecendo? Quem era aquela pessoa? E, principalmente, o que ela queria de mim? Os dias passaram, e a sensação de inquietação só aumentava. Não era só o telefone que estava estranho. A casa em si parecia ter mudado. As luzes começaram a piscar sem explicação, e eu ouvia barulhos inexplicáveis à noite. O som de passos no andar de cima, quando eu estava sozinho em casa. Às vezes, parecia que alguém estava se movendo pelos cômodos, mas quando eu ia verificar, não havia ninguém lá. Havia algo particularmente perturbador em ouvir esses barulhos. Não eram os sons normais da casa se assentando, como o rangido das portas ou o barulho dos encanamentos. Eram passos deliberados, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, procurando por algo ou por alguém. Eu decidi tentar encontrar uma explicação lógica para tudo isso. Primeiro, verifiquei se o telefone estava funcionando corretamente. Liguei para o suporte técnico e expliquei a situação. Eles fizeram alguns testes e garantiram que não havia nada de errado com a linha. Na verdade, não havia registros de chamadas estranhas ou problemas técnicos. Eles me disseram para verificar com a companhia de telefone se o problema persistisse. Tentando entender o que estava acontecendo, comecei a investigar sobre chamadas misteriosas e telefonemas estranhos. Descobri relatos de pessoas que haviam recebido chamadas de números desconhecidos, algumas com um padrão semelhante ao meu, silêncio e sussurros. Mas nada que pudesse explicar a sensação de terror que eu estava vivendo. Eu também falei com vizinhos e amigos próximos, mas ninguém parecia saber de nada fora do normal. A ideia de que alguém estava tentando me assustar com uma pegadinha parecia improvável. A sensação de que algo estava muito errado persistia, e minha inquietação só aumentava. Os barulhos continuaram e se tornaram mais frequentes. Às vezes, eu sentia que estava sendo observado. As portas que costumavam se fechar suavemente começavam a ranger e a bater, como se alguém estivesse forçando a entrada. Eu tentava me convencer de que estava apenas estressado e que os barulhos poderiam ser explicados por problemas antigos na estrutura da casa. Mas a verdade é que as coisas estavam ficando cada vez mais intensas. Eu não conseguia dormir direito. Toda vez que eu ia para a cama, eu ficava com um medo crescente de que algo acontecesse. Eu acordava frequentemente no meio da noite, o coração acelerado e o suor frio escorrendo pela testa, como se eu tivesse sonhado com algo terrível, mas não conseguisse lembrar exatamente o que era. Foi então que decidi que precisava fazer algo mais drástico. A situação estava além do que eu poderia controlar sozinho. Eu precisava descobrir o que estava acontecendo e, se possível, encontrar uma solução. Comecei a revisar a história da casa e a procurar por qualquer evento ou ocorrência estranha que pudesse estar relacionada ao que estava vivendo. Encontrei alguns registros antigos sobre a casa. Ela tinha uma história interessante. Foi construída nos anos 50 e tinha passado por vários proprietários ao longo dos anos.
Havia rumores sobre eventos estranhos no passado, mas nada conclusivo. A sensação de que eu estava vivendo algo além do comum se intensificou. Cada dia parecia trazer novas descobertas e mais perguntas sem respostas. As chamadas misteriosas continuavam e o clima na casa se tornava cada vez mais tenso. Eu estava determinado a resolver o mistério, mas a cada passo que dava, parecia que a situação só ficava mais complexa. O medo que eu sentia estava afetando minha vida cotidiana e eu sabia que precisava descobrir o que estava realmente acontecendo, antes que a situação se tornasse insuportável. Era claro que eu estava no meio de algo muito maior do que eu imaginava, e cada dia parecia trazer um novo desafio para enfrentar. A casa que antes parecia tão familiar estava agora cheia de sombras e mistérios, e eu estava prestes a descobrir o que realmente estava acontecendo. Depois de dias lidando com o medo e o desconforto causados pelas chamadas misteriosas e pelos estranhos acontecimentos em casa, eu estava começando a me sentir desesperado. A sensação de ser vigiado e as visitas inesperadas de um silêncio aterrador estavam me consumindo. Eu sabia que precisava enfrentar isso de frente, mas a incerteza sobre o que estava acontecendo era esmagador. Em uma noite particularmente silenciosa, eu estava em casa sozinho. A TV estava ligada, mas o volume estava baixo, e eu tentava me concentrar em uma leitura para distrair minha mente. Foi quando o telefone tocou de novo. Dessa vez, eu estava decidido a não atender. Mas, ao mesmo tempo, a curiosidade e o medo de saber o que poderia vir daquela ligação me empurravam para atender. Peguei o telefone, e a mesma voz sussurrante estava lá, como uma sombra que se recusa a desaparecer. A voz parecia mais clara agora, mas ainda assim abafada, como se alguém estivesse falando através de uma parede. Você me conhece. O sussurro era quase uma constante, a mesma frase, repetida com uma leve variação de tom. A voz parecia estar carregada de um sentimento de urgência e tristeza. Senti um frio na espinha. A voz era familiar, mas eu não conseguia identificar de onde a conhecia. Era como se alguém estivesse tentando se comunicar comigo de uma maneira que não era totalmente clara. O medo e a confusão me levaram a perguntar com uma voz trêmula: quem é você? O que você quer? Por que está fazendo isso comigo? A linha ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram se arrastar eternamente. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo forte no peito, enquanto esperava pela resposta. O silêncio foi quebrado por um sussurro ainda mais próximo e perturbador. Você sabe o que eu quero. O desespero começou a se instalar. Eu tentava entender o que isso significava. O medo estava tão palpável que eu podia sentir cada músculo do meu corpo tenso e rígido. A sensação de estar em uma situação sem saída era esmagadora. Eu desliguei o telefone rapidamente, o som do clique ecoando na sala. Com a mente girando em torno daquela conversa, decidi que precisava investigar a fundo. Eu não podia mais ignorar os sinais que minha casa estava me dando. Peguei uma lanterna e comecei a inspecionar cada canto da casa, desde o sótão até o porão. À medida que passava pelos cômodos, a sensação de ser observado ficava mais intensa. Cada rangido da casa parecia amplificado, e eu me encontrava saltando a cada barulho inesperado. O exame não revelou nada fora do comum, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Na busca, encontrei uma gaveta antiga no escritório, que eu nunca havia notado antes. Dentro dela, havia um antigo diário,
aparentemente pertencente a um dos antigos proprietários da casa. Folheando as páginas, eu encontrei várias anotações sobre eventos estranhos, incluindo relatos de barulhos inexplicáveis e sentimentos de uma presença invisível. Essas anotações eram incrivelmente semelhantes ao que eu estava passando. A leitura do diário me trouxe um misto de alívio e terror. Alívio porque eu não estava sozinho em minhas experiências, e terror porque parecia que minha casa tinha uma história de acontecimentos perturbadores que se repetiam ao longo dos anos. O diário mencionava uma figura que parecia estar presente em momentos de grande inquietação na casa. A descrição da figura era vaga, mas mencionava uma presença que se manifestava por meio de telefonemas e barulhos inexplicáveis, sempre quando a casa estava vazia. As anotações também mencionavam algo sobre uma pessoa que havia desaparecido sem deixar vestígios, e que a sensação de uma presença na casa era uma forma de comunicação com quem ainda estava ligada a esse lugar. A conexão com a ligação misteriosa e os eventos que estavam acontecendo em minha casa parecia agora mais clara, mas ao mesmo tempo, mais assustadora. Com o diário em mãos, decidi fazer algo que nunca tinha considerado antes. Eu queria tentar entrar em contato com a figura mencionada no diário. Eu preparei um pequeno espaço na sala de estar, com algumas velas acesas e uma foto antiga da casa que encontrei no diário. Coloquei a foto em uma mesa e sentei-me em silêncio, tentando comunicar-me com a presença que parecia estar me perturbando. Não demorou muito para que o telefone tocasse novamente. O mesmo padrão de silêncio e sussurros começou, e eu atendi com um sentimento de ansiedade e determinação. A voz sussurrou: "Você me conhece." Segurei o telefone com força e falei: "Eu sei que você está aqui porque algo aconteceu no passado. Diga o que você quer e eu tentarei ajudar." A linha ficou silenciosa por alguns segundos antes que a voz voltasse, mais clara do que nunca. Ela parecia carregada de uma tristeza profunda e uma sensação de perda. "Encontre a verdade. Liberte a alma que está presa aqui." A ligação caiu, e eu fiquei ali, com o telefone na mão, uma nova determinação crescendo dentro de mim. O mistério estava mais claro agora, mas também estava mais profundo e complexo. Eu sabia que precisava descobrir mais sobre o passado da casa e encontrar uma maneira de ajudar a alma que parecia estar presa ali. O próximo passo era descobrir exatamente o que aconteceu e como eu poderia finalmente encerrar o ciclo de medo que estava atormentando minha vida. Depois daquela conversa perturbadora ao telefone, eu estava decidido a resolver o mistério. A sensação de urgência era intensa, e eu sabia que precisava entender completamente o passado da casa para conseguir resolver o que estava acontecendo. O diário que encontrei na gaveta tinha me dado uma pista, mas não era o suficiente. Eu precisava ir além. Minha primeira ideia foi buscar registros históricos sobre a casa e seus antigos proprietários. Comecei visitando o cartório local e outras instituições que poderiam ter registros históricos. Falei com funcionários e procurei arquivos antigos que pudessem me ajudar a entender melhor a história da casa. Encontrei algumas informações valiosas. A casa tinha sido construída nos anos 50 por um casal que parecia ter desaparecido misteriosamente pouco tempo depois da construção. Havia registros de pessoas que relataram experiências estranhas na casa, mas os detalhes eram escassos e não esclareciam completamente o que havia acontecido. Os registros também mostraram que a casa passou por vários proprietários ao longo dos anos, mas todos tinham deixado a residência após um período relativamente curto. Havia um padrão de pessoas que moravam lá por pouco tempo e depois se mudavam,
muitas vezes relatando experiências semelhantes às que eu estava passando. Decidi também conversar com alguns vizinhos que moravam na área há muito tempo. Eles podiam ter informações que não estavam nos registros oficiais. Alguns deles eram muito amigáveis e estavam dispostos a conversar, enquanto outros eram mais reservados e não estavam interessados em falar sobre a casa. Um vizinho mais velho, seu nome era seu Carlos, pareceu ter uma memória melhor sobre o passado da casa. Ele me contou histórias sobre o casal original, dizendo que havia rumores de que eles estavam envolvidos em práticas estranhas e até mesmo em rituais ocultos. Ele mencionou que havia boatos sobre a casa ser um local de encontros secretos, mas não tinha certeza do que era verdade ou apenas fofoca local. Voltando para casa, reexaminei o diário que encontrei. Enquanto lia com mais atenção, notei uma seção que mencionava um objeto específico. Uma caixa de madeira que parecia ter grande importância para o antigo proprietário. O diário fazia referência a rituais e práticas que envolviam essa caixa, e a última entrada falava sobre a necessidade de esconder a caixa para proteger um segredo. A caixa mencionada parecia ser uma peça-chave no mistério. O diário indicava que a caixa foi escondida em algum lugar da casa, e que ela tinha uma relação direta com as ocorrências sobrenaturais que eu estava vivenciando. Munido dessa nova informação, comecei uma busca intensa pela casa. Eu já tinha verificado a maior parte dos cômodos, mas agora sabia que precisava ser mais meticuloso. A ideia era encontrar qualquer pista ou esconderijo que pudesse estar relacionado à caixa. Depois de horas de procura, encontrei um compartimento escondido atrás de um painel na parede do sótão. A caixa estava lá, coberta de poeira e coberta com um antigo pano. O coração acelerado, eu cuidadosamente abri a caixa, esperando encontrar algo que pudesse lançar luz sobre o mistério. Dentro da caixa havia vários objetos antigos: velas, símbolos estranhos desenhados em papel e um livro de couro que parecia bastante antigo. O livro estava cheio de símbolos e textos que eu não conseguia entender completamente, mas parecia estar relacionado a práticas ocultas. Com a caixa e os objetos em mãos, decidi que era hora de confrontar a presença que estava me atormentando. Preparei o ambiente da mesma forma que fiz na última vez, com velas e a foto da casa, e tentei estabelecer um contato mais direto com o que estava presente. Liguei para o telefone, esperando que a presença se manifestasse novamente. Não demorou para que o telefone tocasse. Atendi, e a voz sussurrante estava lá, mais clara e mais intensa do que antes. Você encontrou o que procurava. A voz parecia carregada de uma mistura de alívio e tristeza. A caixa contém a verdade sobre o que aconteceu. Il fallait dire ta mente. O que está acontecendo? Por que você está aqui? Como posso ajudar? A voz respondeu com uma tristeza profunda. Eu sou uma das almas que ficou presa aqui. A caixa contém o segredo de um ritual que foi mal feito, deixando minha alma aprisionada. Você deve destruir a caixa para libertar o que foi preso. Com a instrução clara, eu sabia o que precisava fazer. Seguindo as orientações da voz, eu preparei uma pequena cerimônia de destruição para os objetos da caixa, conforme descrito em algumas anotações que encontrei. A tensão era palpável enquanto eu seguia cada passo, minha mente cheia de medo e esperança. Finalmente, depois de completar a cerimônia, eu senti uma sensação de calma que não experimentava há semanas. A casa parecia mais tranquila, e a sensação de ser observado havia diminuído significativamente. As chamadas misteriosas pararam, e os barulhos estranhos cessaram. Parece que o ciclo de terror tinha chegado ao fim. No entanto, eu sabia que a experiência tinha me deixado marcado de alguma forma.
A sensação de ter enfrentado algo além do comum e ter conseguido encontrar uma solução foi ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Após a destruição dos objetos da caixa e a cerimônia que seguiu, eu estava finalmente começando a sentir uma sensação de alívio. A casa estava mais silenciosa, o telefone não tocava mais, e o medo constante parecia ter diminuído. No entanto, eu sabia que ainda havia muito a processar e que o que eu tinha vivido deixaria marcas profundas em mim. Durante as semanas seguintes, minha vida voltou ao normal, ou pelo menos ao que eu considerava normal. No entanto, eu não conseguia deixar de pensar no que havia acontecido. Cada pequeno barulho na casa ainda fazia meu coração acelerar, e cada telefone tocando me fazia ficar alerta, mesmo que eu soubesse que não havia mais motivos para preocupação. Eu passei a revisar e refletir sobre tudo o que havia descoberto. A caixa e seus conteúdos estavam enterrados no quintal, longe da casa, como uma forma de garantir que nada do que estava ali fosse capaz de causar problemas novamente. O diário e os objetos foram cuidadosamente guardados, sem que eu soubesse se algum dia eu os revisitaria. Um dia, enquanto vasculhava alguns arquivos antigos, encontrei uma carta que havia sido deixada junto com o diário. Era uma carta escrita pelo antigo proprietário da casa, que parecia se desculpar por ter deixado a casa em tal estado de mistério e perturbação. A carta detalhava uma história de um ritual que deu errado, o que causou a prisão de várias almas no limbo entre os mundos. O proprietário da casa havia tentado corrigir seu erro, mas nunca conseguiu. A carta foi uma forma de deixar um aviso para futuros moradores, mas por alguma razão foi esquecida ou nunca foi lida. Isso explicava em parte o padrão de pessoas que se mudavam da casa depois de pouco tempo. Eu decidi compartilhar minha experiência com alguns amigos próximos e familiares, na esperança de encontrar algum tipo de compreensão ou ajuda para lidar com o que passei. A reação deles variava de ceticismo a preocupação genuína. Alguns achavam que eu havia sido vítima de uma ilusão causada pelo estresse, enquanto outros acreditavam que realmente havia algo sobrenatural envolvido. Essa reação mista me fez refletir sobre a necessidade de compartilhar minha experiência, não apenas para encontrar apoio, mas também para alertar outras pessoas sobre o que eu vivi. Comecei a escrever um relato mais detalhado, tentando fazer com que as pessoas entendam que, mesmo que o sobrenatural possa parecer incrível ou surreal, é real para quem o vivencia. Em uma tarde chuvosa, um estranho bateu à minha porta. Era um homem que se apresentou como um pesquisador do sobrenatural, interessado em saber mais sobre as histórias e eventos associados à minha casa. Ele havia lido sobre minha experiência e estava interessado em investigar mais a fundo. Conversei com ele sobre tudo o que aconteceu, e ele parecia genuinamente interessado em entender o fenômeno. Ele fez algumas perguntas detalhadas e pediu permissão para investigar a casa e os registros históricos que eu havia reunido. Relutante, mas curioso, eu concordei. O pesquisador passou alguns dias examinando a casa e analisando os registros. Em sua conclusão, ele corroborou a história do antigo proprietário e revelou que a casa estava associada a vários eventos similares em outras localidades. Ele disse que a história de rituais mal-sucedidos e de almas aprisionadas não era a única, mas a intensidade dos eventos na minha casa era particularmente notável. O pesquisador concluiu que a casa estava agora limpa e que a energia perturbadora havia sido dissipada. Ele me ofereceu uma visão mais profunda sobre o que havia acontecido,
confirmando muitas das minhas suspeitas e me ajudando a entender que eu não estava sozinho em minhas experiências. Com essa conclusão, eu senti uma nova sensação de fechamento. Embora eu soubesse que a casa não era mais a mesma, eu estava pronto para seguir em frente. A experiência deixou marcas, mas também me deu uma nova perspectiva sobre o que é real e o que é possível. Eu decidi manter o relato de minha experiência em um blog pessoal, compartilhando minha história com aqueles que possam se interessar. Era uma maneira de lidar com o que passei e também de alertar outros sobre as possíveis realidades do mundo sobrenatural. A casa, finalmente, voltou a ser um lugar de paz. Eu me adaptei ao novo normal e procurei reconstruir minha vida sem o peso constante do medo. No fundo, eu sabia que o que vivi foi um capítulo único e inquietante, mas também um lembrete de que a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe com os amigos que também amam uma boa história de terror. Deixe nos comentários sua opinião e experiência. E até o próximo vídeo.